E aí, meu amigo, tudo bom? Opa! Boa noite, Daniel. Consegue me ouvir bem? Sim, beleza. Como Ah, estamos? ótimo. Tudo bem, meu amigo. Tô mais tenso do que a conversa com o Marreiro. Ah, que é Era isso, pra estar cara. mais tranquilo, né? Porque a segunda vez você já vai estar mais acostumado aí aconteceu o contrário. Vai ser tranquilo, cara. Vai ser tranquilo. Fica tenso, não. Mas vamos que vamos. Se você me ouve bem, tá? Perfeito. Me Eu ouço, usei- e vejo bem. Beleza, outra vez eu usei um microfone Xing Ling, estraguei o áudio, a conversa, cara, por causa do meu áudio, certo? Tá ótimo, o áudio tá ótimo. Queria mandar um abraço pro Iramira, que acabou de entrar, meu amigo Irami, lá de Beleza. São Luís. Que beleza, cara, ver essa galera aqui. Pessoal chegando, ó, minha irmã Ana Lúcia aqui. Legal. Amorim, muito obrigado pelo seu convite. Estou muito feliz pela oportunidade de conversar com você, né? A gente se vê tão pouco porque você está em Limoeiro ainda, né? Sim, exatamente. Sei Limoeiro, eu aqui em Fortaleza, mas outra uma admiração pelo seu trabalho faz tempo. Ah, cara, que maravilha, é recíproco, e sem palavras você ter aceito aí essa conversa, muito bacana, perto aí do pessoal que tem 100 mil inscritos, o que é 1000 inscritos, né? Mesmo assim, você é sempre generoso, vem aqui na época dia dos quadrinhos, né? Sempre vem aqui, foi solícito, isso é muito bacana e essa sua ação já ensina muita gente, né? Como se comportar, como se comportar como profissional, né? Ah, que bom, cara, que bom que você pensa assim, eu fico muito feliz. Para mim, é um prazer realmente, não custa nada. Aproveitando aqui para mandar um abraço para a Elícia, que é minha amiga também, a Mona Lisa, que estão chegando aqui. E acaba sendo uma oportunidade também da gente se aproximar dessas pessoas, né? A gente na pandemia está distante de tanta gente. Sim, o legal de live é isso. Tava com saudade de fazer live. Fazia tempo que eu não participava de um. Então, vou me apresentar aqui e em seguida você fala aí de você um pouquinho pro pessoal. Bom, pessoal, meu nome é Amorim. Eu pensei trazer alguns artistas aqui que eu conheço, que eu gosto do trabalho. Uma sequência de conversas, não vou dizer entrevista, porque eu não sou jornalista, eu sou só um atrevido. Para comemorar os meus inscritos aí no canal, certo? Que tá chegando pertinho aí, então já estou encaminhando aqui, aí estou convidando aqui a galera e o pessoal sempre muito bacana aí tá vindo. E hoje eu estou aqui com o Daniel, sim, meu nome é de Amorim, sou quadrinista, certo? Moro aqui em Limoeiro, Ceará. Gostaria de apresentar aqui o Daniel Brandão, se você pudesse falar um pouquinho aí de você para a galera. Claro, cara, não sei se você acha isso, mas é sempre difícil a gente falar da gente mesmo, né? Eu sempre fico tentando resumir o maximamente porque é difícil. Mas eu trabalho com quadrinhos também, né? Desde 96, então faz 25 anos que eu sou profissional da área. Eu também sou ilustrador e sou professor de arte, sou professor de desenho, professor de quadrinhos, né? Já há muito tempo, eu dou aula desde 98. Desde 2002 que eu possuo um estúdio aqui em Fortaleza que leva o meu nome, o Estúdio Daniel Brandão. Ano que vem faz 20 anos, vai fazer 20 anos, né? Do estúdio. Lá é uma escola de arte, basicamente, mas a gente também produz quadrinhos, produz ilustrações, encomendadas e autorais. E aí, dentro dessa área, eu fiz trabalhos para muitos mercados, né, locais, nacionais, internacionais, né. Comecei com o Capitão Rapadura, participei da oficina de quadrinhos da UFC, dei com o Al Rio, tive a oportunidade de estudar fora do país, lá na Joe Gilbert School. Fiz muitas coisas, tenho trabalhos para Dark Horse, tenho trabalhos publicados na Europa, na Índia e na Maurício Souza Produções, né? Hoje em dia eu foco mais em trabalhos autorais, minha principal criação, acho que meu principal trabalho da carreira inteira, desses 25 anos, é a Liz. Faço a Liz desde 2009 e estou aí diariamente no jornal publicando tirinhas, né? Eu acho que esse é um bom resumo para a gente pelo menos começar aí o nosso papo. Matou umas 5 perguntas minhas, eu quero agradecer. Não, mas a gente fala delas com mais eu faço a mesma pergunta.
invertendo. Você tem aquela pergunta clássica, se você pudesse falar das suas influências aí, os artistas que você admira, mesmo de agora. Legal. Tu sabe que essas influências elas vão mudando com o tempo, né, de Amorim? Mas eu me lembro que no comecinho, assim, quando eu era adolescente, quem eu mais gostava era o John Byrne, cara. Nem sei se fala assim o nome dele, né? Mas quem é um pouco mais velho deve lembrar do John Byrne dos anos 80. Era encantado pelo trabalho dele, né? Mas depois, assim, eu conheci muitos outros artistas e eu acho que atualmente, assim, as minhas maiores influências são o Bill Watterson, do Calvin, o Eisner, né? O Will Eisner, para mim, é o maior mestre da história das histórias em quadrinhos. Eu gosto muito de um cara chamado David Mazzucchelli, eu gosto de todas as etapas da carreira dele, ele me influencia muito. Mike Mignola também me influenciou muito na carreira. Flávio Colim e pessoas próximas, né? Pessoas próximas me influenciam muito, então eu posso citar o JJ Marreiro, o Geraldo Borges, a Blenda Furtado, a Juliana Rabelo, pessoas que eu tenho o privilégio de trabalhar com, né? E de ver o trabalho de perto e acabar me sentindo influenciado por eles também. Então é muita gente, na verdade, se eu fosse citar todos os nomes aqui que me influenciam, que eu gosto, a gente precisava de umas 3 horas de live. Mas eu acho que para começar esses nomes estão bons. Maravilha, e eu acho interessante, assim, você, o Marreiro, tem uns nomes, assim, bacanas que fogem daquele pessoal clássico, assim, né, de Lee, Silvestre, né, que a gente sempre tá lembrando. Eu acho bacana isso, até pra gente pesquisar e ver o pessoal da Europa, ver o pessoal do Brasil mesmo, bem próximo a gente mesmo também, né? Aí eu queria que você também, se você pudesse dizer 4 revistas ou 4 livros que foram essenciais, assim, do seu trabalho, que impactou aí seu trabalho, ou menos, pode ser menos, fica à vontade. Eu gostei demais, essa é uma pergunta muito bacana. Eu vou focar em histórias em quadrinhos, tá? Eu acho que é o que eu mais leio. Vou focar em histórias em quadrinhos. Eu vou dizer que os que mais me impactaram foi a obra Calvin e Haroldo, né? Eu vou contar ela toda, eu tenho ela em livros, né? Então, Calvin e Haroldo, do Bill Watterson, para mim, me impactou demais. Vou citar Um Contrato com Deus, do Will Eisner. O Watchmen, do Alan Moore, do David Gibbons. Foi uma explosão na minha cabeça. E deixa eu procurar aqui uma quarta, porque é muita coisa, então deixa eu ver alguma coisa que eu tenha. Eu acho que eu vou citar Asterios Polyp, do David Mazzucchelli, como a quarta obra, assim, que me marcou muito, assim, que me fez ter vontade de tentar fazer alguma coisa diferente com quadrinhos, sabe? Eu citaria essas. Tô sendo injusto com várias, né, claro, mas... Foi pedido 4, né? Você tá... E é bom falar ao vivo aqui, que a gente conversou antes, e eu disse pra ti que eu prefiro não ler as perguntas antes. Então, assim, eu tô pensando agora nas respostas. Eu acho que quanto mais espontâneo, melhor, né? Nem que seja pra eu me arrepender depois. Esqueci isso aqui, então... Mas eu acho que o bacana é isso, esse bate-papo ser autêntico até nesse ponto também. Mas qualquer coisa vocês mulher, corta aí na edição aí essa parte aí. Não, corta não. Manda brasa aí. Foi, beleza, cara. Você curte também o Will, né? Logicamente, né? O Will. Sim, demais. É o meu maior... Acho que é a minha maior influência de todas elas, assim. Tanto nos quadrinhos quanto nos livros didáticos, né? Eu tenho 2 livros dele. O Quadrinhos e Arte Sequencial, Narrativas Gráficas. Eu sou daqueles que ficam assistindo documentários do Will Eisner, né, pesquisando a vida dele. Eu já li a biografia dele, tenho um respeito muito grande por ele. Beleza. Você falou no Al Rio, você trabalhou uma época com ele, certo? Estudei com ele. Né? Isso, fui aluno dele. Fui aluno do Al Rio, né? Assim, o Al Rio, ele foi um cara fundamental, se você me permite aí falar, no começo da minha carreira, ou da nossa carreira, né? Contando com o Jota e com o Geraldo, que a gente formava um trio nessa época, né? Porque o primeiro trabalho profissional que eu fiz com quadrinhos foi com o Capitão Rapadura do Mino, né? E éramos todos alunos do Álvaro nessa época, do Al Rio, né? E o Álvaro, ele nos cedeu, mal conhecendo a gente, assim, 3 moleques, ele nos cedeu a chave da sala de aula dele pra gente usar nos horários que não tinha aula.
porque a gente não tinha um estúdio, né? A gente não tinha um lugar para a gente se reunir para fazer as páginas do Capitão Rapadura. Então a gente passou pelo menos um mês ou mais de um mês frequentando o estúdio do Al Rio para produzir essas páginas. O Al Rio na confiança mesmo, na amizade, na generosidade, ele tinha um coração que era gigante, né? Então sempre gosto de registrar esse fato aqui quando a gente fala do Al Rio. Beleza, mas antes talvez não tivesse essas mídias sociais todas, então o negócio tinha que ser face a face, né? Como vocês conheceram que faculdade, eventos, como foi essa? Sim. Cara, foi através da oficina de quadrinhos, né? Eu fazia parte da oficina de quadrinhos, eu ia todos os sábados lá na oficina. E aí quando o Al Rio foi abrir o curso dele de quadrinhos aqui em Fortaleza, na época, né? Eu não me lembro qual foi o ano, talvez tenha sido 95 para 96. Um dos lugares que foi divulgado foi lá na oficina. E aí eu me lembro que isso foi num sábado, né? E na semana seguinte eu já entrei em contato com o curso dele para me matricular e tal, mas eu o conheci de fato em sala de aula, ele sendo meu professor, né? E ele foi meu professor por alguns meses, até que ele pegou alguns títulos do mercado americano para ajudar aula. Quadrinho. Só que os primeiros meses as aulas eram basicamente de desenho, né? Ele estava preparando a gente para desenhar melhor para fazer quadrinho, porque o curso era voltado para o mercado americano, eu me lembro disso, né? Já tinha esse contato já, assim, né? Ele já trabalhava, né? Já, exato. Eu acho que ele fazia Prime, cara. Eu não sei se tu lembra desse personagem dos anos 90, assim. Mas eu me lembro que o nome era Prime, desse personagem que ele fazia, né? Pra gente era encantador, mas ele já tinha feito coisas, eu acho que X-Men, coisas assim maiores, né? A gente via umas páginas originais dele, ficava encantado, assim. A gente queria fazer aquilo nessa época. Eu lembro que esse não só era o nosso objetivo, como era uma das poucas opções que a gente tinha, né? Eu era Maurício de Souza ou era o mercado americano. Eu não me lembro de uma terceira opção, assim, para ganhar dinheiro com quadrinho de fato, né, Maurício? Nos anos 90, assim, não existia muita opção. Hoje tem outras opções, mas naquela época não. Talvez o fanzine, não sei se já existia, que era um negócio mais linha de frente, assim, ter que enviar, né, dentro aqui, né? A gente fez muito fanzine, né, mas eu digo assim, ganhar dinheiro com fanzine era uma coisa impensável. Para você ter mesmo um salário, você sustentar uma família, ter uma grana, eu acho que só Maurício de Souza ou mercado americano mesmo, né? Beleza, cara. E essa história aí de tu sair do país, como é que começou essa ideia? Uma mãe seu, vou para os States, você foi remoendo essa ideia aí, acabou plantando para poder conseguir ir e tal? Olha, isso demorou 5 anos para acontecer. Do momento em que eu desejei ir até o momento que eu fui, foram 5 anos, né? De 95 a 2000. Ou 96 a 2000. O que aconteceu foi que, nesse período que eu trabalhava com o Jota e com o Geraldo, bem no início mesmo, eu conheci a revista Wizard. Você deve lembrar também. Sim. Né? E na Wizard tinha uma propaganda da Joe Kubert School lá. E quando eu vi essa propaganda, 95 ou 96, eu coloquei na cabeça que eu queria estudar lá. Até porque, assim, uma coisa era muito clara para mim, Amorim, eu não era tão talentoso. Eu precisava estudar de fato, eu precisava ralar para poder melhorar o meu trabalho, para poder conseguir ter um lugar ao sol nesse mercado que você sabe que é tão difícil, tão concorrido, que é o mercado de quadrinhos. E aí eu pensei, cara, se não for nessa escola, melhor escola e tal, não sei se eu vou ter muita chance não. E aí foram 5 anos que eu fui angariando apoio familiar, né, convencendo a família. A Juliana, que é a minha esposa e era namorada na época, tentando entrar em contato. Nessa época também não tinha tanto acesso à internet assim, então eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com a escola foi através de ligação, e a ligação caríssima, né? E com a ajuda de um turista americano que estava aqui, amigo da família e tal, para nos ajudar com o inglês, né? Para, enfim, nos traduzir ali, para fazer ali o meio campo, né? Do que a gente precisava. Você foi só com a noção do inglês ou você não dominava? Eu tinha feito vários cursos de inglês aqui na cidade, mas eu descobri que no meu caso os cursos de inglês não valeram muita coisa não.
né? Eu fui com muita coragem e fui com o auxílio da minha esposa, que é professora de inglês. Ela fala bem inglês, mas eu não, né? E aí nessa ligação a gente descobriu que a gente precisaria passar por uma entrevista e precisaria passar por uma seleção de portfólio, né, para ser aluno de lá. E aí em 98 eu fui para lá com a minha noiva na época, né, namorada, noiva, e passei nessa entrevista, passei nessa seleção de portfólio, e quando eu passei, ele falou que eu tinha só 2 anos no máximo para me matricular de fato na escola, porque senão eu teria que fazer outra entrevista e outra avaliação de portfólio, como se tivesse uma data limite, né? E aí eu botei na cabeça, era 98, eu disse, cara, até 2000 eu preciso me formar, né? E preciso ir para os Estados Unidos. Não tem outra saída, né? Acabou que eu não consegui me formar porque no último semestre, que foi justamente o primeiro semestre do ano 2000, eu me casei também, né? Então imagina misturar casamento com organização de viagem que você vai morar fora. A ideia é morar 3 anos fora. Alguém está dizendo assim, o Projeto Madalena inspira-se não sei o que é escrito aqui. Nesse momento da sua vida. Exatamente. Eu tô fazendo um quadrinho que trata disso, exatamente. É um spoiler aí, o papai soltou um spoiler. Estou publicando no jornal e o mais interessante desse projeto é que não sou eu que escrevo. Então ele virou uma ficção, na verdade, né? Porque é escrito pelo Gabriel, um cara que não viveu isso. A gente usa outros personagens, não eu, mas é inspirado nessa fase aí. Então eu acabei me casando e indo para lá, cara, em 2000. E a ideia era passar 3 anos e passei 1 ano e meio por causa das Torres Gêmeas, né? A queda das Torres Gêmeas me fez voltar antes. Mas eu não me arrependo de nada, foi uma experiência fabulosa, assim, transformadora em vários aspectos, tanto aspectos pessoais quanto profissionais mesmo, mudou minha vida de verdade. E é isso. Bem, já tenho muita coisa para falar, não só sobre essa fase, como o que veio depois, né? Mas aí eu vou esperar suas perguntas para eu não sair atropelando e não tirar algumas perguntas aí que você planejou de repente. Não, tranquilo. Esse acontecimento das torres é incrível como atingiu muita gente, principalmente artistas, quadrinistas. Eu também fui atingido aí por feito trabalho, empresas de lá abrir concordata, né, por causa do acontecido. Sim, então é interessante que você é selecionado, tinha uma seleção, mas que você pagaria, né, para estudar lá. É pago, é caro, né? Era uma escola cara. Na época eu tive a sorte, não sei se também você lembra da questão econômica da época, né? O dólar era próximo de 1 para 1. Era 1 e pouco o dólar, né? Então, assim, apesar de caro a anuidade, não tinha um câmbio tão complicado. O que me fez voltar principalmente, cara, foi o câmbio, porque quando rolou as Torres Gêmeas, né, quando rolou aquela tragédia, meio que do dia para a noite o dólar disparou, o dólar chegou próximo a R$3, né? Então é como se ele tivesse dobrado o câmbio, né? E aí ficou realmente inviável me manter lá. Outra coisa que aconteceu também para ficar inviável me manter lá é porque eu não tinha visto de trabalho, eu tinha visto só de estudante. Então, qualquer trabalho que eu conseguisse lá era ilegal, né? E aí, com as Torres Gêmeas, eles se fecharam muito para trabalhos para estrangeiros, mais ainda para trabalhos para estrangeiros, né? Porque rolou uma xenofobia natural deles lá, né? Claro, eles desconfiavam de todo mundo que não era americano ali. E então eu comecei a perceber que eu não ia conseguir me manter. Eu precisava voltar antes que entrasse num colapso econômico que eu não conseguisse nem voltar mesmo, de fato, né? Então eu tinha que aproveitar que eu ainda tinha uma grana para voltar. E eu acho que eu tomei a decisão certa. Apesar de não ter concluído a escola, né? Mas foi o suficiente, mudou minha vida o suficiente. E eu tive a oportunidade de abrir o estúdio e estou aqui até agora aí, galgando alguns êxitos, né? Então acho que deu tudo certo na realidade. Maravilha, cara. E para essa galera que está começando mais nova e tudo, seria um bom conselho
com as facilidades de hoje em dia, você consegue até sozinho com a internet, aprender esse segundo idioma, né, Daniel? Não esperar chegar um momento assim de você ter que sair, agora eu vou correr atrás disso, né? Porque no meu caso, agora nessa idade que eu estou correndo atrás disso aí, depois de ouvir tanta gente falando, né, da importância de ter esse segundo, principalmente o inglês, porrada de livro bom que tem aí que você pode conseguir, mas tudo em inglês, né? Parece que a pessoa perde muita oportunidade, por não, eu perdi trabalho, cara, não, você está uma dificuldade aqui, só com o programa da nossa conversa, eu prefiro não ter essa dor de cabeça, acabei perdendo o trabalho. Moreira, eu vou aproveitar aí sua audiência, já que você falou aí de conselho, né, para quem está começando, eu quero só ampliar então um pouco mais a tua voz aí, para dizer o qual eu acho fundamental, na verdade, estudar, né? Estudar tudo. Dentre as coisas que existem para estudar, uma segunda língua, né? O inglês é fundamental, na minha opinião, para se trabalhar com quadrinhos, né? Mas a nossa área é uma área que meio que engana algumas pessoas. Tem gente que acha que para fazer quadrinho você não precisa gostar de estudar, né? E eu acho que é o contrário disso. Acho que você precisa gostar de estudar muito, você precisa ser muito curioso, precisa se interessar por muitos assuntos diferentes e não só investir em estudos e numa segunda língua, como também investir numa espécie de capacitação empreendedora, né? Porque você é uma espécie de empresa, né? Você sozinho, mesmo que você não tenha um estúdio, não tenha um CNPJ, mas você é uma empresa e sua assinatura é sua logomarca, né? Você precisa saber vender o seu trabalho, você precisa saber vender essa marca que é você como artista, né? Então fica aí esse conselho para quem quiser viver nessa área da gente aí. Não é só desenhar, não é só fazer quadrinho, não. Tem outras coisas importantes aí para se investir. Beleza, cara. Eu vejo muito os desenhistas que entram em contato comigo para vender os desenhos dele e tudo. Aí é uma coisa peculiar que no Facebook o cara tem um nome, sabe? Uhum. No Instagram o cara tem outro nome. Eu recebo um e-mail, não sei de quem é, porque já é outro nome, sabe? Aí vai bem de encontro com o que você está falando. O cara vê o nome dele como uma marca, né? Não criar essa confusão do cliente, por exemplo, bota os desenhos no DeviantArt, lá tem um nome, aí o cara como é que vai encontrar ele, né? Ou ver no eBay. Tem gente que nem usa um nome, usa siglas e isso dificulta ainda mais, né? Com certeza, são escolhas, assim. Eu dou aula de quadrinho há muito tempo, né? E hoje em dia, por exemplo, isso é uma novidade assim, entre aspas, né? Já faz alguns anos, mas no começo a gente não precisava se preocupar com isso. Mas hoje eu preciso ensinar meus alunos a nomear arquivos, né? Para que o arquivo vá para quem for, para o professor, para o cliente, para o editor, com o seu nome, com o nome do projeto, com o número da página, tudo direitinho, porque senão a pessoa vai perder aquele arquivo, não vai saber que é seu, né? Então são detalhes assim que as pessoas não se atentam e que é fundamental, né? Nessa sua... Sim. Não, é isso. E aí a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, né? Uma das suas dicas aqui, quando você vê aqui o Limoeiro, essa questão também que você falou, que eu guardei para mim, especialmente, que é a sua aparência, como se apresentar, sabe? Eu achei muito bacana essa dica aí, sabe? Você é um artista e você tem uma maneira de se apresentar e se comportar como uma pessoa pública, né? Isso, sim. Olha, eu me visto de maneira muito informal, muito simples, né? Mas eu acho que a gente precisa ser inteligente com isso, né? Eu acho. Por exemplo, eu passei por situações, junto com o Jota, inclusive, ele é testemunho, o Geraldo, eu acho que estava com a gente também, no Prêmio HQ Mix, por exemplo, né? Poxa, o Prêmio HQ Mix é um evento grande, gigante, né? Pomposo e tal. E, cara, eu vi gente que ganhou o prêmio, assim, que subiu no palco de bermuda e chinela. E isso me chamou muita atenção, assim. Eu era muito jovem, eu disse assim, cara, eu acho que isso... Não sei se isso é muito legal. Até porque essas pessoas reclamam muito de uma falta de reconhecimento da sociedade ou de uma falta de respeito das pessoas, assim, sobre
sobre o trabalho delas e tal, e eu acho que passa um pouco por isso, assim, também de como a gente se mostra, né? Assim, eu acho que é possível ser autêntico, entende? Não sei se eu estou me fazendo entender. É possível você ser autêntico, você ser você ter o seu estilo, mas ter um bom senso de estar de maneira adequada para situações específicas, né, da vida, da profissão e tal. Né? Então, acho que é importante. É de passar a credibilidade, né? Exato. Exatamente. Você vai para uma reunião com o cliente, né? Dependendo de quem é o cliente, do tamanho do cliente, é importante que ele confie em você, né? Eu acho que isso, passar essa credibilidade é fundamental. E aí, enfim, eu tenho a impressão que tudo é avaliado, sabe? Não só o seu desenho, acho que tudo é avaliado ali. Isso, direcionando para o desenho também, essa coisa de tratar bem o seu desenho, né? Para você mostrar uma editora, ou não sei, de qualquer forma, rasurado, amassado, ou sujo mesmo. Cara, isso é fundamental. Né? É fundamental. Além do que, Amorim, pesquisar também, né, para quem você está mostrando seu desenho. Para você tentar mostrar coisas adequadas ao que a pessoa publica, ao que a pessoa se interessa, né? Tem gente também que não faz essa pesquisa básica, assim, e acaba, sei lá, vou falar uma coisa bem exagerada. De repente acaba mostrando páginas de super-heróis para Maurício Souza Produções, né? Ou mostrar desenhos meio que Disney para Marvel, entende? Assim, e aí não faz sentido, né? Ao invés de você além de não conseguir o trabalho, você ainda vai conquistar algumas chateações aí, porque os editores não vão se sentir muito respeitados com isso. Então, são detalhes importantes, como eu disse, que estão além da mesa de desenho, estão além das técnicas relacionadas a desenho e a quadrinhos que a gente precisa ficar atento na nossa profissão. Beleza, cara. Eu quero lhe conhecer mais, mas de vez em quando eu queria que a gente botar essas questões aí para a galera que está começando nessa. Ainda continuando lá fora, parece que você teve também uma experiência com Portugal, é isso mesmo? Tive duas experiências em publicar em Portugal. A primeira foi um prêmio que eu ganhei no Festival de Amadora, talvez, eu não me lembro o nome do festival, cara, me perdoe, isso foi início dos anos 2000, mas foi com uma história em quadrinhos autoral que eu fiz para o Money Comics ainda. Ela foi escrita por um amigo meu, jornalista, chamado Arthur Ferraz, desenhada por mim e colorida pelo Denilson Albano, e tratava de futebol, uma coisa que tem pouco em quadrinhos, né? Eu acabei mandando essa história para esse festival e a gente ganhou alguns euros aí de prêmio, né? Então essa foi a primeira experiência. Aí alguns anos depois eu fiz uma parceria com um mestre assim dos quadrinhos nacionais, né? Chamado Wilson Vieira. E ele escreveu uma história de terror chamada Extorsão. E o Wilson é um cara que tem muitos contatos na Europa, ele já publicou na Bonelli nos anos 70, ele é um mestre mesmo. E aí eu enfim, fiz essa história para ele e tal. Algum tempo depois ele me falou, cara, saiu numa edição em Portugal e saiu numa edição na Itália. Ele conseguiu a edição para mim. Então essa história foi publicada tanto em Portugal quanto na Itália. Eu tenho o maior orgulho dela, assim, é uma história que trata de zumbis e gangsters e tal, coisas que eu acho muito divertido de desenhar, e chama-se A Extorsão. Então essas foram as minhas duas experiências com quadrinhos em Portugal, especificamente. Como é que a gente tem acesso a esses trabalhos? Cara, eu não sei. Eu tenho no meu estúdio, né? Eu tenho uma estantezinha de coisas publicadas lá, porque o Wilson Vieira me enviou, né? Eu acho que ele pediu pro editor lá pelo menos 2 edições. Quando chegou para ele me enviou via correio, assim. Eu não estou no estúdio, eu estou em casa, né? Então eu teria que ir lá no estúdio para ver qual foi a editora, né? Mas eu sei que esses 2 quadrinhos, eles estavam em antologias. Porque esse quadrinho, ele tem poucas páginas, eu acho que entre 10 e 15 páginas, mais ou menos, sabe? Essa história. Então ela não é uma edição só dela, né? Mas, tá lá, tá publicado e eu morro de orgulho disso. Com certeza. Você trabalha com o mercado americano, Daniel, ou já trabalhou? Como é essa
Cara, eu trabalhei por 7 anos. Eu trabalhei entre 2000 e 2007 para o mercado americano. Eu comecei como desenhista assistente, que também é conhecido como desenhista fantasma, como Ghost Penciler, né? Não sei se você já teve essa experiência, mas tenho certeza que você conhece esse tipo de trabalho. E eu era desenhista fantasma do Sérgio Cariello. O Sérgio Cariello, ele era professor da Joe Kubert, né? Nessa época. E ele gostou de mim, gostou do meu trabalho. E ele fazia Azrael na época, para DC Comics. Eu não sei se você lembra do Azrael, né? Um personagem do universo do Batman. E aí, de repente, cara, eu acho que em novembro, dezembro, surgiu uma edição dupla para ele fazer, uma edição de 45 páginas para ele fazer. Olá, Dário, um abração, cara. E ele desenhar e arte finalizar. E ele, ao invés de ele ter 2 meses para isso, o editor deu 1 mês e meio. Aí disse, cara, 1 mês e meio eu não vou fazer só. Aí ele me chamou para ajudar nessa primeira edição. A ideia era ajudar só nessa. Mas ele gostou do meu trabalho, eu acabei ficando 6 meses com ele. E eu trabalhei com ele em 8 edições do Azrael na época. E foi uma universidade para mim. Assim. Eu adorei fazer esse trabalho. Aprendi demais, né? Depois, de maneira espaçada, eu ainda trabalhei com ele, assim, por alguns anos, né? Pelo menos por uns 5 anos, assim, mesmo voltando pro Brasil, de internet e tal, eu fiz alguns trabalhos de ghost para ele, com revistas religiosas e tal, que ele fez muita coisa religiosa, né? Ele chegou a quadrinhos a Bíblia e tal. Mas, enfim, eu comecei assim pro mercado americano, e onde eu mais trabalhei foi na Glass House Graphics, né? Na Glass House eu fiz um quadrinho chamado Yellow Jacket para Dark Horse, né? Fiz capa para um projeto muito bacana que envolvia o Stan Lee, chamado Who Wants to Be a Superhero, né? Quem quer ser um super-herói. E foi de um personagem chamado Paternon. Eu tô com a memória boa hoje, hein? Fiz alguns trabalhos de arte final também, por exemplo, eu finalizei algumas páginas do Ed Barrows e fiz muitas coleções de cards, né? Não sei se você já fez essas coleções de cards, mas eu fiz muitas coleções de cards para Marvel, para DC. É uma experiência. É mesmo. Eu fiz para Lucas Filmes também. Depois eu trabalhei para AK Comics. Eu não sei se você conheceu essa editora, uma editora egípcia. Trabalhei para AK Comics. Enfim, fiz um bocado de coisa, cara, entre 2000 e 2007, assim, mas eu percebi que não era nada assim que vinha trabalhos muito constantes, sabe, que me sustentava de fato. Eu tinha que estar sempre dando aula para me segurar e tal. E mesmo assim, me tomava um tempo gigante, porque eu trabalhava praticamente de domingo a domingo, né? O ritmo do mercado americano é um ritmo muito forte, né? Esgota a gente e tal. E aí, quando eu fui pai, cara, eu percebi que eu precisava mudar esse ritmo. Eu precisava ter mais tempo para minha filha. E aí, em 2007, eu decidi. Essa foi uma decisão muito difícil, porque eu sempre sonhei trabalhar no mercado americano desde o início, né? Então, eu decidi largar o mercado americano, sair dessas agências todas que eu te falei aí e mergulhar mais na minha escola, na minha empresa, né? Nos cursos e em projetos autorais. Não sabia se ia dar certo, não sabia se eu ia passar fome a partir dessa decisão ou não. Deu certo, né? E desde 2007 que eu não trabalho no mercado americano e que me sustento só com trabalhos que eu faço aqui. Cara, eu acho, por experiência própria, que você gosta de uma coisa, você acredita naquilo, pode demorar, mas eu acredito que dá certo. Certo? Quando você se empenha mesmo, é isso que eu quero. Eu acho que é quase certeza mesmo de dar certo. Se eu só pegar você falou aí sobre a Bíblia desenhada, deixa eu ver se é esse. Tá. Seria esse aqui? É esse mesmo, cara. Bíblia em ação, exatamente. Esse mesmo. Esse livro aí já vendeu mais de 1 milhão de exemplares mundo afora. Né, e foi muito bom para a carreira do Sérgio Cariello. Nesse livro específico eu não tenho participação não, mas antes dele fazer o Bíblia em Ação ele fez vários outros projetos. Ele é muito religioso, né? O Sérgio é muito religioso, então ele fez vários projetos desses que eu já no Brasil ele me procurava para ajudá-lo, sabe? Eu me lembro que eu fiz, por exemplo, Sansão,
fiz de uma outra personagem chamada Santana, né? Santa Ana. E aí era isso, eu limpava o desenho dele, fazia cenários, sabe? Ajudava mesmo ele a desenhar esses projetos para ele cumprir os prazos e tal. E ele me pagava lá uma porcentagem dessas páginas, né? E o principal, que era mais legal, assim, ele me ensinava tudo, entendeu? Então eu tenho uma relação com o Sérgio Cariello como se ele fosse um segundo pai para mim, assim. Ele foi uma pessoa que quando eu decidi voltar dos Estados Unidos para o Brasil, né, por questões financeiras e tal, ele ofereceu a casa dele para eu ficar, cara. Ele disse, não volta não, fica aqui em casa, não sei o que e tal. Pô, isso não se faz com qualquer um, né, bicho? Eu nunca esqueço isso, assim. Por questões minhas mesmo, eu decidi não aceitar. Mas sou grato a ele, eternamente grato. Né? E ele sabe disso, porque eu nunca escondi isso dele, não. Parece que os ensinamentos não foi só no desenho, né? Mas essa parte também de ser generoso, isso aí. E fechou, cara. É sobre esse negócio dos cards lá que eu te falei, né? Então, meu primeiro contato com a DC, eu já cheguei a fazer lambança, era 250 cards, eu fiz 50 originais, assim, desenhando e tudo, e fui imprimir os outros, que era repetido, né? E ficou borrado. Aí era a chance que eu tinha, uma brechinha que surgiu, né? Aí eu, por inexperiência, sabe? Ninguém me falou, não faça isso. Sei como é, cara. Perdi essa grande chance que poderia vir outros trabalhos, né? E eu acabar ficando lá, né? E assim, por um lado é bem maçante fazer cards, que você falou que a gente repete muito e realmente repete, mas por outro lado também tem uma diversão grande, né, cara? De você fazer aqueles personagens que a gente sempre sonhou desenhar e de certa forma você paga por ele. Eu tenho uma curiosidade sobre esse trabalho também, se você me permite. Eu fiz coleções de cards para DC e para Marvel. Para DC eu fiz Liga da Justiça, fiz 350 cards. Aí eu não me lembro mais os números, mas fiz muitos cards do Quarteto Fantástico, dos X-Men e do Wolverine, né? Esses são os que eu mais lembro. E aí eu tava um dia, cara, dando aula, e aí uma aluna minha trouxe um card feito por mim para eu autografar para ela. Aí eu disse assim, onde é que conseguiu esse card, né? Aí ela disse, no eBay, tá lá para vender, né? Tem pessoas que compram lá nos Estados Unidos as caixas, não sei o que, pegam esses cards e revendem no eBay. Eu disse, nossa senhora, revendem no eBay? Me mostra aí. Ela foi me mostrar, cara. Eu não me lembro quanto é que eu recebia na época. Eu acho que eu recebia por cada card, ou era 5 ou era 10 dólares. Era uma quantia bem baixa por um card, né? E aí um card meu estava sendo vendido lá, dependendo do card, entre 50 e 150 dólares. E essa pessoa estava comprando por esse valor. E não era original? Era original. E aí eu falei pra ela, cara, não gasta esse dinheiro não, eu faço pra ti. Eu passo a fazer pra ti pelo valor que eles me pagavam lá. E aí passei a fazer, fiz uma coleção de card particular pra ela, pra essa aluna aí. E aí ela gastou bem menos, porque ela passou a me pagar ali 10 dólares por card, que era o que eles me pagavam, entendeu? E eu achava ótimo, eu adorava essa experiência, assim. O que agora não me chateou, nada disso me chateou. Fiquei até honrado por ter pessoas que pagavam 50, 150 dólares, sei lá quanto era o valor, por um card desse tamanhinho, assim, com um desenho meu, entendeu? Pô, que legal. E o desenho não era bom, viu, Amorim? Não era bom. Eu lembro dos desenhos, eles... Hoje em dia eu olho pra eles são bem trash, assim. Cara, obrigado aí pela informação. O pessoal aí que faz pin-up, galera, eu começar a estudar esse mercado que eu nem imaginava, eu pensava que era que eles faziam e replicavam, sabe? Não estaria vendendo não, o original. Eles colocam o original em caixas, junto de caixas de coisas impressas, de cards impressos, né? De coleções de cards impressos. O original é tipo um plus, um brinde, uma coisa assim, entende? E aí, quem tem esses originais, alguns guardam, alguns colecionam, mas muitos comercializam no eBay, né? Vendem uns para os outros, assim. Inclusive, não sei se você sabe, mas alguns desses cards originais, eles pediam pra gente fazer aquilo que eles chamam de puzzle, né? De quebra-cabeças.
Então, por exemplo, Quarteto Fantástico, você pegava quatro cards, tinha que montar os 4 para ter um desenho junto, né? Para quê? Para os colecionadores saírem procurando o card, comprando no eBay para poder montar esses 4, né? Então é todo um mercado mesmo de colecionador que eles exploravam na época. Eu realmente não sei como é que está hoje em dia. E como eu disse, eu saí desse mercado em 2007, faz muito tempo, né? 14 anos já. Mas até 2007 ele existia e era bem interessante, assim. Beleza, pois é. Eu não sabia nem onde estava se metendo, né? E fiz isso, mas não imaginava, né? Mas é isso mesmo. Você não se arrepende de ter saído do mercado, ter ido para outra direção, deu certo, né? Então, de vez em quando, cara, de vez em quando eu fico um pouquinho com saudade, de vez em quando eu fico pensando assim, será que eu volto, sabe? Será que eu faço teste de novo, assim? Porque eu ainda tenho contato com alguns agentes, né? Porque eu não fechei porta nenhuma, eu tive uma boa relação com eles. Contato com o próprio Geraldo Borges, que hoje, além de trabalhar para o mercado americano, também é agente, né? Ele é um dos caras que fica colocando essa minhoca na minha cabeça aí, para ver se eu volto. Mas no momento mesmo, assim, da minha vida, eu não teria nem tempo, assim, porque eu não sei nem se é uma das perguntas que tu ia me fazer, mas o meu ritmo de trabalho hoje, eu faço 2 páginas completas que eu digo sem lápis, arte final, né? Sem a cor, por semana, e faço 6 tiras por semana. Dessas 2 páginas, dessas 6 tiras, eu ainda roteirizo as 6 tiras e co-roteirizo uma das 2 páginas, justamente a do Projeto Madalena, que foi citado aí, né? Que é roteirizado pelo Gabriel. E sim, faço as letras também, né? Faço os balões, eu só não faço as cores. Então é muito trabalho, cara. Esse ritmo. Se você parar para pensar, 2 páginas e 6 tiras é o equivalente a mais ou menos 4 páginas por semana, você fazendo lápis, arte final, letras, em grande parte escrevendo também, diagramando, enfim, fazendo um monte de coisa. Então, assim, não teria tempo para pegar um trabalho pro mercado americano hoje em dia, não, né? A não ser que eu parasse esses totalmente. Você já está no digital já, né? Na mesa. Assim, às vezes eu misturo um pouco, sabe, Amorim? Às vezes eu faço rascunhos tradicionais, fotográficos, levo pro digital, mas a maior parte do tempo, a maior parte do meu trabalho eu faço numa tabletzinha, uma Samsung S3, em que eu desenho na própria tela, né? E uso um programa simples chamado MadBang, um programa que eu já percebi que é pouco conhecido, mas ele é muito mais simples que Photoshop, muito mais simples do que Manga Studio, essas coisas assim, Clip Studio. Mas funciona muito bem, ele funciona muito bem, eu trabalho com ele desde 2018, publico, faço todos os meus trabalhos profissionais com ele, consigo fazer tudo, dou aula com ele, fazer tudo, mas eu não largo o tradicional não, continuo desenhando tradicional quase todo dia. Hoje mesmo, numa das aulas eu estava usando lápis, papel e borracha. Mas é uma mão na roda, assim, de ganhar tempo. Não tem que escanear, né? Você não tem que escanear, isso já é um grande tempo. E outra coisa que eu acho, assim, realmente mais prático, eu devo confessar, é a parte da arte final, sabe? Que não envolve a tinta, limpar o pincel, limpar o nanquim, toda essa parte, assim, é meio chata, né? E no digital não, no digital, enfim, você resolve a arte final de uma maneira muito mais rápida e direta, assim. E ainda com qualidade, né? Eu acho que eu consigo manter a qualidade ainda. A primeira ideia da tecnologia é isso, né? Você fazer mais serviço em pouco tempo para ganhar tempo para viver, né? A primeira ideia, né? Às vezes não dá certo não, mas... eu estou ganhando só 1 milhão, vou ganhar 2 milhões, aí o momento a tarde que era para você viver, você vai ganhar os outros 2 milhões, vai fazer mais dinheiro. Acaba ocupando mais o tempo. Sim, é verdade. E sobre o quadrinho nacional, Daniel, tu acha aí se tá bom, se é bom, se esfriou? Até, antes dessa problemática aí, eu até achava que ia ter um boom, assim, porque tava surgindo muitos eventos, né? Mas
Mas, por outro lado, tem o digital também, o pessoal, né, tem onde divulgar agora. Então, fiquei meio em dúvida assim, se freou ou se continua. Cara, assim, é muito difícil a gente fazer